O milionário fica chocado ao saber que mendigo negro salvou mendiga negra cega e mudou tudo. Pedro, um garoto de 9 anos, perambulava pelas ruas de sua cidade com uma caixa de doces na mão. Ele vendia caramelos coloridos e balas de goma, tudo para ajudar sua mãe Lucia. Havia dias em que o dinheiro mal era suficiente para colocar comida na mesa. Mas hoje era diferente. As nuvens carregadas no céu pareciam chorar de angústia, e o vento trazia consigo um pressentimento sombrio. Enquanto Pedro chamava os clientes, notou uma menina de 6 anos, Valentina, que tateava o ar com as mãos delicadas. Ela era cega, mas seus outros sentidos estavam aguçados. Ele a observava, admirando sua coragem. Valentina queria atravessar a rua. Sem pensar 2 vezes, Pedro se aproximou, oferecendo ajuda. "Posso te guiar, Valentina?", disse, tentando sorrir. Mas antes que eles pudessem dar o primeiro passo, um homem estranhamente vestido, de olhar furtivo, apareceu. O coração de Pedro disparou. Ele reconhecia aquele olhar. Algo naquela expressão não era bom. O homem se aproximou, suas intenções mais sombrias que as nuvens acima. "Deixa a menina em paz", Pedro gritou, determinado a proteger Valentina. O que aconteceu a seguir foi rápido como um estalo. O homem avançou, mas Pedro estava lá. Com tudo o que tinha, ele empurrou Valentina para trás e se colocou na frente dela. O garoto sentia seu corpo tremendo, mas sua mente estava clara. Ele não ia deixar que ninguém machucasse a amiga. "Sai daqui, seu monstro!" O homem hesitou, surpreso com a bravura do menino, mas logo olhou para Pedro com raiva. "Você não sabe com quem está lidando, garoto." E nesse instante, como se o universo tivesse ouvido o chamado de Pedro, Leon, o pai de Valentina, surgiu de lugar algum, sua presença poderosa como um farol em meio à tempestade. O homem, percebendo que havia perdido a luta, recuou e desapareceu entre as sombras da cidade. Leon ficou atônito. "Você salvou minha filha", disse a voz trêmula de emoção. Pedro sentiu um misto de orgulho e medo. "Eu só fiz o que qualquer um faria", respondeu, os olhos brilhando. Leon então convidou Pedro e Lucia para um jantar. Um gesto que encheu o coração de Pedro de esperança. No entanto, Lucia hesitava. Seus medos e inseguranças como mãe a consumiam. O que poderia acontecer se aceitassem a oferta? Durante o jantar, Leon surpreendeu Lucia com uma proposta de emprego. "Eu conheço a luta que vocês enfrentam. Posso ajudar." Ele revelou um segredo. Anos atrás ele havia perdido tudo e recebeu ajuda de estranhos. Esperança e generosidade se entrelaçavam no ar. Enquanto isso, Pedro e Valentina se conectavam de maneira profunda, compartilhando risos e histórias, desafiando seus próprios medos. Mas a atmosfera leve foi cortada abruptamente quando um antigo rival de Leon surgiu, trazendo consigo uma tensão palpável. O que isso significava para a nova vida que eles estavam começando a construir? Pedro percebeu que tinha um papel fundamental a desempenhar. Como ele poderia proteger aquilo que tanto amava? O barulho da cidade contrastava com sua mente aflita. Enquanto a noite parecia tranquila, sombras do passado começaram a se aproximar, deixando Pedro em um dilema. Até onde ele iria para defender o que conquistou? Que segredos estavam prestes a serem revelados? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Pedro observava Leon, ainda atordoado com o que acabara de acontecer. A expressão do pai de Valentina mostrava gratidão, mas havia uma tensão no ar. O jantar continuava alegre, Valentina ria, e a luz do lampião dançava nas sombras das paredes. Porém, algo nos olhos de Leon parecia diferente, como se ele estivesse lutando contra um turbilhão de pensamentos. Quando tudo parecia estar bem, a porta da casa se abriu com um estrondo e uma figura conhecida. Ele entrou com um olhar desafiador, uma tempestade de ódio e desdém. O clima mudou instantaneamente. O riso de Valentina murchou e os adultos se encolheram em suas cadeiras. Leon, você realmente acha que pode se esconder? Marco gritou, sua voz ecoando por todo o ambiente. O silêncio foi ensurdecedor. Todos na sala pararam, o medo palpável. Pedro sentiu um frio na barriga. Ele sabia que a situação tinha mudado e não era promissora. Leon se levantou, o rosto enrijecido. O que você quer, Marco? Sua voz era calma, mas havia uma tensão latente. Quero o que é meu. Marco se aproximou e Pedro pôde ver um brilho ameaçador nos olhos dele. Você sabe que nunca deveria ter saído daquela vida. Acha que é um homem da cidade agora? Tem a coragem de tentar ser um pai para ela? Ele apontou para Valentina. Pare com isso, Pedro gritou, sentindo a necessidade de defender Valentina novamente. Mas Leon colocou uma mão sobre o ombro do garoto, pedindo silêncio. Deixe isso comigo, Pedro, ele disse, a voz firme. Mas havia um tremor subjacente. Marco então lançou um olhar mais profundo, como se estivesse escaneando a sala, e de repente seus olhos se fixaram em Lucia. Pedro ficou em choque. E você? Lou, se está. Ela não deveria estar aqui. Você, a mulher que foi embora. A expressão de Lucia escureceu. Era clara. Pedro olhou para ela confuso. O que ele não sabia? O que havia acontecido no passado que unia sua mãe e aquele homem? Marco avançou, quase como se estivesse empurrando os limites invisíveis de uma prisão antiga que agora se erguia de volta. Você pensa que pode simplesmente deixar e começar de novo? Minha raiva por você é igual ao que eu sinto por Leon. Ele tirou tudo de mim. E agora você vai ver o que acontece quando se cruza meu caminho. A tensão cresceu. O que estava prestes a acontecer? Pedro sentia a adrenalina nas veias. Leon estava ali. Mas quem mais? O passado de sua mãe se moldava no presente, e ele percebeu que as sombras do passado estavam prestes a engolir todo o futuro que eles começavam a construir juntos. Não, Marco, chega! Leon gritou, sua coragem revigorada. A cena parecia uma batalha prestes a estourar. O ar estava carregado, os rostos pálidos. Valentina segurou a mão de Pedro, apertando com força. Então, com um movimento brusco, Marco revelou um objeto que estava escondido sob o casaco. Era uma foto. Ele a levantou, e todas as reações foram instantâneas. O coração de Pedro disparou. Ele não conseguia focar. Essa foi a última vez que você e sua mãe eram felizes, Lucia. Marco riu, uma risada cruel. A foto pousava ao centro da mesa, revelando uma cena de felicidade que Pedro nunca havia visto. Lá estavam sua mãe e Leon, juntos em um passado que ele não fazia ideia que existia. Um nó se formou na garganta de Pedro. Tudo o que ele pensava saber sobre sua vida estava se desmoronando. Você escondeu isso de mim? Ele refletiu em voz alta, a incredulidade correndo como eletricidade. Olhando para Lucia, viu a dor em seus olhos. O que isso significava? Como tudo isso se ligava? E o que Marco realmente queria? Uma onda de confusão e medo inundou o coração de Pedro. Ele sentia que os alicerces de sua vida estavam prestes a desmoronar. E Leon, Lucia, Marco,
Todos estavam prestes a serem tragados pelas sombras de um passado que ele mal compreendia. E isso era só o começo. Pedro sentiu um frio na barriga ao encarar a foto que Marco havia revelado. A imagem era nítida. Lucia sorrindo ao lado de Leon em um outro mundo. Uma vida que não fazia parte da sua. Ele estava prestes a perguntar mais sobre aquele passado desconhecido, mas antes que pudesse dizer algo, Lucia se levantou abruptamente. Com os olhos brilhando, ela apontou para Marco. Você não pode fazer isso, não aqui, não agora. Mas Marco sorriu, como se fosse exatamente isso que ele quisesse. E por que não? A verdade do passado não pode ser escondida para sempre, Lucia. Você realmente pensou que poderia escapar das consequências? A tensão estourou como um balão. Pedro sentiu o ar ficar pesado. Valentina apertou a sua mão. O que estava acontecendo? As paredes pareciam vibrar com a confusão. Leon estava visivelmente angustiado, mas também tinha um brilho feroz nos olhos. Você não pode continuar atormentando a vida dos outros, Marco. Isso é triste. Marco não se deixou abalar. Triste? Ele riu, a risada cheia de desprezo. O que é triste é você, Leon, achando que pode ser um pai para Valentina, quando eu sou o verdadeiro pai. Essas palavras ecoaram na sala como um trovão. Pedro sentiu a raiva borbulhar dentro de si, mas não conseguiu articular uma resposta. Ele só queria entender o que tudo isso significava. Nesse instante, um novo personagem surgiu. Uma mulher entrou pela porta aberta, o cabelo bagunçado e a respiração acelerada. Era Clara, a irmã de Leon. O que está acontecendo aqui? Ela parecia alheia ao clima de hostilidade, mas logo percebeu a foto na mesa. O rosto dela palideceu. Clara! Leon gritou, seu desespero transparecendo. Afaste-se! Mas Clara não estava ouvindo. Com um olhar incrédulo, ela se aproximou da mesa. Aquilo não pode ser. Seus olhos se arregalaram ao ver a imagem. Como você, vi a foto e pensei que tinha sonhado. Eu não deveria falar, mas... O murmúrio de sua voz cortou a tensão. Lucia ficou pálida, e a luz do lampião parecia perder força. O quê? O que você está dizendo? A incredulidade nas palavras de Lucia pesava no ar. Clara respirou fundo. A história que você não conhece, Lucia, não é apenas sobre você e Leon. Envolve uma outra verdade. A relação de vocês foi muito mais complicada do que parecia. Pedro sentiu um aperto no coração. O que sua mãe estava escondendo? O que Leon havia feito? Ele olhou para Valentina, que observava a cena, seus olhos expressando tanto medo quanto curiosidade. Marco, percebendo a oportunidade, fez um movimento. Você vê? A confusão em torno de tudo isso sempre foi maior do que você acreditou, Lucia. A verdade é que você nunca se libertou do seu passado. O silêncio era palpável. Pedro olhava entre os rostos contorcidos de dor e confusão. A revelação parecia uma bomba prestes a explodir. O que mais seria revelado? Ele se aproximou de Valentina, respirando fundo, tentando reunir toda a coragem naqueles momentos. E então, em meio à tensão, Marco fez algo absolutamente inesperado. Ele se virou para Clara e, em um gesto brusco, jogou a foto na mesa e declarou: Você sabe mais do que admite, não sabe? Vamos acabar com esta mentira de uma vez por todas. O que ele queria dizer? Clara estava prestes a responder, mas seu olhar se fixou nas mãos de Lucia, que tremiam. O brilho de uma verdade enterrada estava prestes a emergir como um fantasma. O cenário já não era apenas uma disputa entre o passado e o presente. Agora era uma luta pelo que ainda poderia ser. Pedro sentiu um frio na espinha. Ele não sabia se estava pronto para descobrir o que mais as sombras guardavam. O futuro que começava a construir parecia ameaçado por um peso maior que outros segredos. O que mais estava por vir?
E, principalmente, quem realmente é seu pai? Uma pergunta que fazia seu coração palpitar. A sala estava prestes a desmoronar, e tudo o que ele conheceu estava prestes a ser reorganizado. Quando a tensão parecia insuportável, algo explodiu no ar. Clara, com uma expressão de desespero, finalmente falou. A verdade não é só sobre vocês. É sobre o que aconteceu na noite em que tudo mudou. Suas palavras pairaram pesadamente, como se um peso invisível tivesse sido lançado na sala. Pedro sentia seu coração disparar enquanto tentava entender. O que poderia ser tão devastador? Marco não perdeu tempo. É isso aí! Vamos desenterrar os segredos do passado. Ele provocou, sorrindo de um jeito que fazia o estômago de Pedro se revirar. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo vindo da rua interrompeu o clima tenso. A porta foi arrombada com um golpe violento. O som retumbou pelas paredes, e todos olharam na direção da entrada. A silhueta de um homem entrou, sua figura alta e sombria iluminada apenas pela luz fraca do lampião. Era um policial. "Parados! A polícia!" ele gritou, sua voz forte e autoritária interrompendo a cena caótica. "Recebemos um chamado sobre ameaças. O que está acontecendo aqui?" Pedro se sentiu aliviado, mas a chegada inesperada também trouxe um novo medo. Que segredos estavam prestes a vir à tona? Marco, agora com um brilho insensato nos olhos, ergueu as mãos. "Tudo está sob controle, oficial. Mas, na verdade, o que temos aqui é uma conversa muito interessante sobre o passado, certo?" Ele olhou para Clara, como se tivesse em mente um plano. Muito interessante, mesmo. O policial se manteve firme, atenção palpável enquanto ele avaliava a situação. "Estou aqui por causa do chamado. Vão querer esclarecer tudo." Ele caminhou em direção à mesa, onde a foto ainda estava exposta. A expressão de Clara ficou pálida e, de repente, o chão parecia fugir dos seus pés. "Clara, você não pode deixar que isso aconteça." Lucia implorou, mas as palavras quase saíram como um sussurro, sufocando-se na urgência da situação. O policial pegou a foto e a olhou com curiosidade. "O que é isso? Uma família?" Todos ficaram em silêncio, cada ser respirando um misto de medo e expectativa. Marco sorriu, tão satisfeito que parecia um gato em meio a ratos assombrados. "Sim, uma família. Na verdade, uma família com muitos segredos. E talvez até uma ligação com o que aconteceu com seus pais, policial." O ar estava carregado de tensão. Pedro percebeu que as cartas estavam sendo jogadas na mesa e ninguém poderia prever o quão escandalosas seriam. Nesse momento, o policial olhou para Lucia, depois para Leon e, por fim, fixou os olhos em Pedro. "Você é o filho de Lucia?" A pergunta bateu como um soco no estômago dele. Ele apenas assentiu, o olhar confuso. "A situação é mais complicada do que você imagina. Houve um acidente, e pessoas que não deveriam estar vivas estão." O coração de Pedro parou. Uma sensação de frio percorreu sua espinha. "O que você quer dizer?" Sua voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando pela sala. Valentina, ao seu lado, segurou sua mão, tremendo. A revelação estava a 1 segundo de desmoronar tudo o que ele conhecia. "Fale logo", Leon exigiu, com a voz carregada de urgência. "Estamos aqui para saber a verdade." Então, o policial respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo mortal. "Sei que você não pode saber disso agora, mas Lucia estava envolvida em algo perigoso no passado. E há pessoas que estão atrás dela devido a isso." Pedro sentiu uma onda de calor subir pela sua cabeça. O que é tudo isso? O que ela fez? As perguntas fervilhavam, mas ele não encontrou respostas. "Você realmente não sabe, mas a verdade vai encontrar vocês. O que está por vir é a ladeira abaixo." O policial advertiu, sem um pingo de doçura na voz.
Daquele momento em diante, tudo parecia incerto. O passado de Lucia não era apenas um eco distante. Estava prestes a se concretizar de uma forma inimaginável. O que mais estava enterrado? E o que isso significava para eles, a família que estava começando a se unir? As sombras do passado já não eram apenas memórias. Agora eram monstros prontos para ressurgir e devorar tudo o que Pedro e Valentina tentavam construir juntos, deixando uma pergunta clara: quem realmente queriam proteger? E a última coisa que ele ouviu ecoar na sala, antes que tudo se calasse, foi: vocês não estão a salvo. Sentiu um frio na espinha quando o policial disse aquelas palavras. Vocês não estão a salvo. Ele olhou para Valentina, que estava tão assustada quanto ele. As paredes pareciam se fechar e um silêncio doloroso tomou conta da sala. O policial estava prestes a falar mais, mas Marco não perdeu tempo. Ele deu um passo à frente, a arrogância transbordando em seu sorriso. É isso mesmo. A verdade sobre o passado sempre veio à tona. Ele olhou para cada um deles, como se estivesse observando um jogo onde controlava todas as peças. Você não pensa que pode fugir, Lucia. Todos os seus segredos estão prestes a vir à luz. A voz de Marco ecoou e criou um ciclo de tensão. Clara, angustiada, tentava entender. O que você quer dizer com isso, Marco? Mas ele apenas se virou, ignorando-a. O foco estava em Lucia, o que a deixou ainda mais inquieta. Se você sabe alguma coisa, é melhor falar agora. Leon gritou, a voz cortante como faca. Seus olhos fixaram-se em Marco com um misto de desafio e medo. Pedro ficou em choque, sem saber que tipo de verdade aterrorizante estava prestes a ser revelada. O policial, tão inabalável quanto antes, continuava analisando a foto jogada na mesa. Uma história não contada pode estar ligada ao que aconteceu com as crianças. O passado pode ser um fardo pesado. Ele olhou para Lucia, como se estivesse esperando uma reação. A expressão dela se transformou em pânico. Não, você não pode, ela murmurou, como se falasse consigo mesma. Pedro percebeu que o ar estava carregado de coisas não ditas, e seu coração batia forte. Ele desejava a verdade, mas ao mesmo tempo temia o que ela poderia trazer. E então, algo surpreendente aconteceu. Clara, a irmã de Leon, deu um passo à frente, como se finalmente decisiva. Eu sei o que você está fazendo, Marco, mas a verdade é ainda mais complicada do que você imagina. As palavras dela cortaram o ambiente. Ela estava mais envolvida do que parecia. Ah, é? E o que você sabe? Marco questionou, se divertindo com a situação, mas sem perceber o poder da revelação que estava prestes a acontecer. Você não é o único a ter segredos. A verdade que você procura não está apenas em Lucia, ela também está em mim. Sua voz soava intensa, mas cheia de dor. Todos na sala ficaram em silêncio, os olhos fixos nela. Então, Clara começou a contar. Houve uma noite, há muitos anos, a noite em que Lucia teve que escolher entre proteger a sua família ou se livrar de algo muito mais maligno. As palavras flutuavam na sala e cada um dos presentes sentiu um arrepio. Involuntariamente, ela se envolveu em algo que poderia desmoronar tudo o que construímos. O olhar de Lucia se tornou intenso, mas Clara não parou. Você nunca soube que essa escolha implicava em algo maior, algo que nos uniu de forma inseparável. Marco não é apenas um rival, ele é parte de um jogo que ainda não terminou. Uma expressão de compreensão profunda cruzou o rosto do policial. Diga, Clara, o que é que você está dizendo? Marco é o irmão de Lucia, ela gritou, revelando a verdade devastadora. A sala congelou. Todo mundo ficou paralisado. O impacto da revelação bateu como um soco na cara de cada um. Pedro sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele olhou para Lucia, que estava pálida, quase em choque. O quê? Foi tudo o que conseguiu murmurar. Sim, ele é meu irmão.
o que significa que temos laços mais profundos do que essa briga toda. Clara continuou. Marco sorriu com um brilho de triunfo, enquanto todos olhavam, ora para ele, ora para Clara. A ideia de que ele era parte daquela família trouxe uma mistura de confusão, raiva e incredulidade para todos. Pedro estava paralisado. O que isso tudo significava? As relações que ele pensava que tinha, as verdades que cravou em seu coração, estavam se desmoronando diante dele. E a pergunta que não queria fazer ecoou em sua mente. Quem mais estava envolvido nesse jogo mortal? A resposta estava lá, escondida nas sombras de um passado que parecia eterno. E ele não sabia até onde essa revelação poderia levá-los. Uma nova vertigem de incertezas começou a girar em sua mente. O futuro que eles estavam tentando construir agora parecia repleto de novos perigos, e Pedro se viu à beira de um abismo. Ele queria gritar, mas as palavras simplesmente se negaram a sair. A sala estava envolta em um silêncio atroz. Todos os olhares se fixavam em Clara, ainda estonteada após a revelação. Pedro sentiu o mundo girar ao seu redor. O que significava que Marco era irmão da sua mãe? Ele não queria acreditar, mas a confusão e a raiva começaram a tomar conta dele. Marcos, o rival de Leon, agora se tornava uma parte íntima de sua vida. Você está mentindo, Lucia disparou, a voz tremendo de emoção. Você não pode simplesmente dizer isso. Mas Clara se manteve firme, os olhos determinados. Não, Lucia. Essa é a verdade. Estamos todos presos em um jogo que começou há muito tempo. Nesse momento, o policial olhou de um para outro, tentando processar as informações que pareciam ser um quebra-cabeça inteiro desmoronando. Essa relação pode ser a chave para resolver tudo, disse ele, seu tom sério. Mas a tensão na sala estava se tornando palpável. A tensão rompeu quando Marco começou a rir, uma risada cheia de desprezo. E você achou que tinha se livrado de mim, Lucia. Os segredos não podem ser apagados, não importa o quanto você tente. Ele olhou para Pedro e uma sombra de malícia cruzou seu rosto. E você, garoto, será parte de tudo isso. Está na hora de você saber o que realmente aconteceu. Pedro se sentiu paralisado. O que ele iria revelar? O que mais Lucia havia escondido? Ele queria correr, mas estava preso em um turbilhão de emoções. Mas antes que Marco pudesse continuar, uma explosão retumbou do lado de fora. Pedro saltou em seu lugar, a janela estourou e uma fumaça densa começou a invadir a sala. Um grito cortou o ar. E eles todos se viraram para ver um grupo de homens uniformizados invadindo a casa. Eram homens em armaduras, com rostos cobertos, acompanhados por um cão feroz que latia intensamente. Polícia! Mãos ao alto! Um deles gritou, apontando armas para todos os presentes. O choque nas expressões de todos era inegável. Agora, a revelação de Clara se tornara a última das preocupações. Pedro olhou para Valentina, seu coração martelando. Saia do meu caminho! Marco gritou, empurrando Clara. Ele correu em direção a uma porta dos fundos, mas um dos policiais o interceptou, derrubando-o no chão com um golpe preciso. A situação estava prestes a sair do controle. As balas de goma e os caramelos de Pedro não faziam sentido agora. A vida tinha se transformado em um pesadelo. Não! Não atirem! Lucia gritou, mas o caos já estava instaurado. O policial prendeu Marco, mas Pedro não conseguia desviar o olhar. Ele estava se dando conta de que Marco, pai ou irmão, não importava mais. Ele havia se tornado um inimigo. Enquanto os homens em armadura dominavam o espaço, Clara se aproximou de Lucia, sua voz baixa, mas carregada de desespero. O que fizemos? Eles vieram por causa do passado.
O que você escondeu de nós, Lucia? Nesse instante, um dos homens se virou. E Pedro percebeu que havia algo familiar naquele olhar. Não era apenas um policial qualquer. Era Carlos, seu antigo amigo de infância, o mesmo que havia desaparecido há anos. Pedro, o que está acontecendo? Ele perguntou, a confusão estampada no rosto. A sala se tornava um emaranhado de sentimentos. Desespero, medo e um laço quebrado pela verdade. Carlos, eu não sei. O que você está fazendo aqui? Pedro balbuciou, sua voz embargada. Tudo parecia um filme em que ele não queria estar. O que você não sabe pode te destruir. Todos nós precisamos saber a verdade para escapar disso. Carlos parecia genuinamente preocupado. Mas nesse momento, os policiais começaram a revistar a casa. E o clima ficou ainda mais tenso. Chequem tudo! Precisamos encontrar a prova! Um dos homens gritou. O passado estava se tornando cada vez mais presente. E Pedro sentia que, em breve, tudo o que ele conhecia estaria desmoronando. E a sala estaria cheia de novos segredos e revelações. Era como se uma bomba prestes a explodir estivesse ali. Pedro olhou para Valentina. E seus olhares se encontraram em um instante de entendimento. Eles precisavam encontrar a verdade antes que fosse tarde demais. Qual era o verdadeiro motivo de toda essa confusão? E agora, quem estava realmente no controle da situação? Uma onda de incerteza fez seus corações pararem por um momento, enquanto percebiam que cada resposta poderia levar a uma nova armadilha. O tempo estava se esgotando. E o que mais estava por vir? A sala continuava imersa em um silêncio perturbador. Cada um deles estava em choque, as revelações se desenrolando como um filme de terror. O policial observava Marco, atônito com a nova dinâmica entre todos. Pedro sentiu suas pernas tremerem, um frio intenso percorrendo sua espinha. O irmão da mãe? Isso mudava tudo. Marco, agora com um olhar que misturava triunfo e raiva, foi interpelado por Carlos, que se aproximou, ainda tentando entender. O que você realmente quer, Marco? Por que virá aqui atormentá-los? Você não pode continuar com isso. A voz dele estava entre o desespero e a fúria. Antes que Marco pudesse responder, a sala inteira tremeu com um novo estrondo. Um grupo de homens encapuzados invadiu a casa, e o ar se encheu de tensão. A atmosfera ficou elétrica. Todos no chão. Um dos homens gritou, com a voz grave e autoritária, enquanto o cão feroz latiu ferozmente. A desesperança tomou conta do lugar. O policial se virou rapidamente, sua expressão mudando de surpresa para determinação. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Mas os homens não responderam. A única coisa que queriam era desmantelar tudo à sua frente. Eles avançaram, e o medo tomou conta de todos. Pedro agarrou a mão de Valentina, seus olhos refletindo pavor. Ele procurou conforto nela, mas neste momento, cada pessoa estava apenas tentando sobreviver. Marco estava agora no chão, imobilizado por um dos homens que apertava um braço atrás de suas costas. Você não tem ideia do que está fazendo, Marco gritou, contorcendo-se. Aquilo fez com que uma onda de confusão invadisse o lugar, mas ninguém sabia se deveria se preocupar com ele ou com a situação que se desenrolava frente a seus olhos. O policial tentava manter a situação sob controle, mas os homens não pareciam dispostos a ouvir. A tensão estava insuportável. O ventilador girava lentamente no teto. O barulho da sala se tornava quase ensurdecedor. De repente, um dos homens retirou um objeto de seu bolso, uma pequena caixa preta. Ele a abriu, revelando um dispositivo que emitia um zumbido. Carlos gritou: "Cuidado, eles têm algum tipo de armadilha!" E nesse instante, todos perceberam. Era um explosivo. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Pedro sentiu seu coração disparar. A casa não era mais um abrigo,
mas um verdadeiro campo de batalha. Em meio a esse caos, Clara fez algo inesperado. Parem! Eu sei onde estão os documentos. Podemos resolver isso sem violência. Sua voz, uma mistura de coragem e desespero, ecoou pela sala. Pedro ficou paralisado, em choque. O que ela estava planejando? E que documentos eram esses? Os homens hesitaram por um breve momento, olhando uns para os outros. Marco, ainda preso no chão, lançou um olhar furioso. Você não pode fazer isso, Clara. Você não sabe o que eles são capazes de fazer. A advertência dele parecia patética e impotente. Clara respirou fundo e prosseguiu. Se conseguimos evitar um confronto, talvez possamos acabar com essa loucura. Os documentos, eles se referem a um terreno em disputa e ao passado da nossa família. O que ela falou fez com que todos na sala congelassem. Os homens, então, pareciam mais interessados em ouvir. Clara continuou, seus olhos fixos nos homens. Se deixarem Marco livre, posso garantir que podemos resolver isso. Ele vai lhes trazer as informações que precisam. E assim, não haverá mais problemas. Pedro olhou para Valentina, que parecia tão confusa quanto ele. Ele não sabia se poderia confiar em Clara. E o que estava acontecendo com Marco? As perguntas pairavam no ar, mas antes que qualquer um pudesse pensar, um dos homens, mais alto e com uma presença ameaçadora, se aproximou. Se você está falando a verdade, pode ser nossa única chance. A tensão naquela sala já não era apenas pelo desespero da situação, mas por um novo tipo de jogo que estava se desenrolando. As alianças podiam mudar. E foi neste momento, quando a espiral do caos parecia ter uma saída, que Clara revelou a maior bomba de todas. Precisamos agir rápido. O que você não sabe, Marco, é que nosso pai está vivo. As palavras dela ressoaram como um trovão. Pedro sentiu a bile subir à garganta. Tudo o que ele acreditava sobre sua família, sua vida, estava prestes a se desmoronar. O que isso significava? A sala mergulhou em uma nova turbulência, sussurros de choque misturando-se com a confusão. O tempo parecia ter parado. Será que Clara estava dizendo a verdade? Como assim o pai deles estava vivo? A incerteza pairava sobre eles como uma sombra, e cada um começou a se perguntar quem realmente eram. O que mais estava escondido nas profundezas de sua história? Essa não era apenas uma luta pela sobrevivência. Era uma luta por verdade e reunir os cacos de uma família despedaçada. A sala estava tensa, pulsando com a verdade que Clara acabara de revelar. Nosso pai está vivo. As palavras ecoaram, causando uma onda de choque que se espalhou por todos ali. Pedro não conseguia processar o que isso significava. Ele olhou para Lucia. A expressão de sua mãe mudou, e o alívio misturou-se ao terror. Isso não pode ser verdade. Lucia quase gritou, mas a dúvida começava a surgir em sua voz. A ideia de que o homem que acreditava estar morto pudesse ainda estar por aí era como um peso esmagador. Pedro sentiu um nó na garganta se apertando, as emoções à flor da pele. Lógico que é verdade. Marco se levantou, ainda imobilizado, mas seus olhos brilhavam com um tipo de satisfação cruel. Ele estava sempre mais perto do que você pensa, Lucia. Acreditou que poderia se livrar de tudo tão facilmente? Ele sempre cuidou de nós, mesmo que você não saiba. O policial olhou entre os irmãos, a confusão estampada no rosto. Espera, se ele está vivo, isso muda a situação completamente. Temos que encontrá-lo. O clima pesava como chumbo. A tensão crescia e o grupo conduzia uma orquestra de emoções desencontradas. E então, um som estrondoso quebrou o ar, seguido por gritos estridentes que vinham da rua. O chão tremeu e todos na sala olharam em direção à porta. E que é isso? Pedro gritou, seu coração disparando.
As portas foram arrombadas, e homens em uniformes escuros invadiram sob um mar de gritos. Todo mundo no chão. Um deles ordenou, e a sala virou um caos. A adrenalina correu nas veias de Pedro, sobrepondo-se ao medo. Ele agarrou a mão de Valentina. "O que está acontecendo?" ele sussurrou, mas a confusão dele parecia totalmente infrutífera. As vozes se misturavam em um coro de desespero. "Todo mundo no chão agora!" gritou um dos homens armados, e era como se o ar tivesse sido cortado. Um barulho repentino fez todos se virarem. Um homem alto, de aparência familiar, entrou. Pedro congelou. Era Rafael, o amigo de infância de seu pai que acreditava ter desaparecido. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz era uma mistura de medo e desconfiança. "Pedro, você não sabe. Eles vieram para nós." Rafael gritou, olhando para Marco. "O que você fez, Marco? Precisamos sair daqui." E foi nesse momento que tudo virou de ponta cabeça. Marco, com um olhar vazio, proferiu uma revelação que fez os corações pararem. "Eu só queria mudar as coisas, mas ele pediu que eu o ajudasse, e eu não pude dizer não." As palavras de Marco abriram a caixa de Pandora, provocando murmúrios entre os homens armados. "Quem pediu ajuda, Marco?" A voz do policial era agora um sussurro, mas a urgência era clara. "Meu pai!" disse Marco, entre sorrisos amargos. "Ele viu tudo, estava vivo o tempo todo, planejando esse momento." "Seu pai?" Pedro gritou. Ele sentia como se houvesse um turbilhão em sua mente. O que Marco estava fazendo? Como assim o pai que todos pensavam estar morto estava vivo e envolvido nisso tudo? O passado que parecia ter uma solução agora era um labirinto sem fim. Rafael, em desespero, olhou para todos ao redor e gritou. Ele nunca deveria ter voltado. Isso é uma armadilha. Se eles descobrirem que ele está vivo, será ainda pior. Nesse instante, um dos homens armados apertou o botão de um dispositivo em sua mão, e um estrondo acompanhou uma cortina de fumaça subindo. A cena girava em uma espiral de caos e mentiras. O que estava por vir seria uma tempestade avassaladora, e ninguém estava seguro. O ar ficou pesado, enquanto a fumaça envolvia tudo. Pedro, sentindo um misto de pavor e urgência, virou-se para Valentina. "Nós precisamos sair." Mas a sala estava cheia de incertezas. Essa revelação sobre o pai, sobre o que Marco poderia ter feito, deixava todos em estado de choque. E então a fumaça tomou a sala, obscurecendo tudo. "Cuidado!" uma voz gritou. A luta estava apenas começando, e não havia como prever o que se seguiria. No fundo, Pedro sabia que essa reviravolta mudaria tudo, e com isso em mente, ele sentiu que o que realmente havia se perdido poderia ser ainda mais devastador do que a verdade que guardaram por tanto tempo. Como poderiam sair dessa? A sala estava envolta em fumaça, e todos pareciam à beira de um colapso. O caos reinava, e Pedro sentia uma mistura de medo e confusão crescendo dentro dele. "Precisamos sair daqui!" ele gritou para Valentina. Mas a visão dela estava turva, perdida entre a poeira. Era como estar no meio de um pesadelo. Os homens armados estavam em toda parte, e a tensão era palpável. Pedro olhou mais uma vez para Clara, que estava cada vez mais angustiada. "Eu não sei se isso vai funcionar", ela sussurrou para si mesma. Mas Marco não parava de sorrir, como se divertisse naquelas sombras escuras. Ainda não viram nada, não é mesmo? Ele parecia fora de si. Então, tudo aconteceu muito rápido. Um homem armado fez menção de avançar, mas de repente, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. O chão tremeu e a porta foi violentamente arrombada mais uma vez, desta vez com um golpe que parecia ecoar por toda a casa. Pedro ficou paralisado. Os novos intrusos, 3 figuras altas e encapuzadas,
entraram com uma energia que parecia totalmente diferente. Seus olhos eram como predadores em busca de suas presas. A missão é clara. Ninguém sai. A voz de um deles era grave, e Pedro sentiu um calafrio correr pela sua espinha. E então, em meio ao tumulto, um dos homens armados, o que estava segurando Marco, soltou um grito. Não! O que vocês estão fazendo aqui? Ele não parecia mais confiante. Pedro franziu a testa. O que quer que estivesse acontecendo estava prestes a se intensificar. Com um movimento rápido, os encapuzados cercaram a sala. Nosso alvo é ele, um deles gritou, apontando para Marco. A tensão se transformou em um frenesi de movimento. A sala virou um emaranhado de gritos e grunhidos de luta, e o caos tomou conta. Uma das figuras se lançou sobre Marco, enquanto o policial tentava manter a situação sob controle. Fujam! Pedro gritou em desespero. Ele pegou a mão de Valentina e, juntos, começaram a se afastar da confusão que se formava. Mas algo fez seu coração disparar. O olhar de um dos novos invasores encontrou o dele, e em um instante, tudo ficou claro. Você é a chave para isso. A voz do homem ecoou, e Pedro não entendeu, mas uma sensação de reconhecimento tomou conta dele. Como se já houvesse visto aquele rosto antes, como se o conhecesse de algum lugar. O que tudo isso significava? E foi então que a explosão aconteceu. Um barulho ensurdecedor, seguido de uma luz brilhante que ilumina a sala. Pedro se jogou em direção a Valentina, protegendo-a com o corpo. O vidro se quebrou e pedaços foram lançados por toda parte. O caos se intensificou. Luzes piscavam e a fumaça aumentava à sua volta. É hora de revelar a verdade. A figura em frente a Marco disse, depois de todo aquele alvoroço, enquanto olhava fixamente para Pedro. Você não sabe, mas você pertence a nós. A revelação era chocante. Pedro não entendia. Por que isso estaria acontecendo agora? O que o ligava ao passado sombrio de Marco, de sua mãe e daquelas figuras misteriosas? Parem com isso! Clara gritou, sua voz cortante no meio do pânico. Não é o que vocês pensam. Estão todos enganados. Pedro olhou de novo para o homem e entendia agora que a luta não era apenas entre eles, mas contra algo muito maior e muito mais obscuro. Ele teve que lutar para saber a verdade e proteger o que amava. O desejo de entender quem ele realmente era deve ter ecoado como um grito em sua mente. Não sabemos o que está acontecendo, mas nós vamos descobrir, gritou Pedro, segurando Valentina com mais força. E a cada palavra sentia que tudo o que eles tinham construído poderia desmoronar a qualquer momento. Com a fumaça densa ao redor e o barulho ensurdecedor, ele sabia que a única saída era seguir em frente. E enquanto a confusão se desenrolava com gritos e tiros ao fundo, um pensamento seguia dançando em sua mente. Quem realmente eram aqueles homens? O que mais eles estavam escondendo? E mais importante, o que era que Marco tinha a ver com tudo isso? A luta pelo futuro deles estava apenas começando. A fumaça encobria tudo, e o caos parecia não ter fim. Pedro olhava em volta, sentindo a adrenalina correr. Portugal, precisamos sair! Ele gritou, segurando a mão da amiga com força. Valentina o seguia, seus olhos ainda fixos nas figuras encapuzadas que cercavam Marco, que agora estava saturado de desespero. É tudo culpa sua! Clara gritou para Marco, enquanto tentava atravessar o tumulto. O pai deles havia voltado, porque ele nunca havia falado sobre isso. Os segredos estavam se entrelaçando e todos os laços de sangue estavam se mostrando mais complicados do que jamais poderiam imaginar. O sentimento de traição pulsava no ar. Os homens armados avançaram, bloqueando a saída. Mas então um deles se virou e gritou: Vamos, para a sala! Eles não podem sair! O barulho aumentou
e Pedro sentiu o pânico se espalhar. Não podemos deixar Marco aqui. A voz de Clara tremia. Precisamos dele se quisermos entender o que está acontecendo. E no impulso, ela e Pedro avançaram. O policial, por outro lado, tentava controlar a situação. Não se movam. Mantenham-se fora do caminho, ele gritou. Mas a fúria era maior do que a razão. Os encapuzados estavam determinados, e, de repente, tudo parecia uma tempestade pronta para explodir. Entre gritos, confusão e fumaça, Pedro viu uma oportunidade. Ele se agachou, puxando Valentina para perto. Agora, ele sussurrou, e eles se esgueiraram pela lateral, tentando evitar o combate. O instinto de sobrevivência falava mais alto. A verdade sobre seus pais, sobre tudo que havia sido escondido, ainda não estava clara. Corriam pelos corredores enquanto a gritaria ficava distante. Havia uma porta ao final, e o instinto os levou até lá. Pedro empurrou a porta, e um luar os recebeu, iluminando o caminho. "Vamos!" ele exclamou. Mas a luz revelou uma cena mais sombria do que imaginavam. Era o antigo esconderijo, cheio de lembranças, e entre as sombras, um novo rosto. "Quem está aí?" Uma voz rouca ecoou. Era Rafael, que tinha desaparecido havia anos. Ele se esgueirou das sombras, olhos cheios de dor. "Você não deveria estar aqui. Isso é perigoso", ele sussurrou. Mas Pedro sentiu uma fagulha de esperança. "Rafael, você sabe de tudo isso, não sabe?" ele perguntou, o coração batendo forte. A verdade estava na ponta da língua. Eles precisavam saber. Rafael hesitou, mas finalmente balançou a cabeça. "Sim, mas não é o que você pensa. O seu pai, ele nunca deveria ter sido envolvido. Então, ele está vivo. O que mais você esconde?" A urgência na voz de Pedro fazia ecoar o medo. Rafael respirou fundo, visivelmente abalado. "Se ele estiver vivo, podemos todos estar em perigo. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite pode derrubar tudo." Nesse exato momento, um ruído vindo da porta alerta todos. Os homens armados estavam de volta. O tempo parecia parar. "Saia, agora!" uma voz gritou, e o caos reiniciou. Pedro, Valentina e Rafael se entreolharam, o medo estampado em seus rostos. "Corram! Precisamos nos separar!" Clara gritou novamente, sua voz firme, e com isso a decisão foi tomada. A sala se encheu de ruídos, mas cada segundo contava. Pedro agarrou a mão de Valentina, seu coração acelerado. "Vamos encontrar as respostas." Eles corriam, mas a fumaça que se espalhava na sala agora parecia empurrá-los para um horizonte desconhecido. A adrenalina percorria suas veias, mas no fundo havia uma vontade de entender, de descobrir o que restava do que eram. E enquanto fugiam, uma única pergunta os perseguia: quem realmente eram? E enquanto Pedro saltava para a liberdade, havia uma sensação de que a noite ainda estava longe do fim. O que mais estavam prestes a descobrir, o eco do passado ainda reverberava em seus corações, e a verdade parecia estar logo ali, à vista. Mas se libertaria a um preço alto. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que conteúdos como este continuem a surgir. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este.